Amém. Quando passa o microfone assim é a parte ruim. Ruim não, mais difícil, né? Irmãos, graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor, né? Por mais esse tempo para a gente estar juntos aqui, para louvar, engrandecer o Senhor, para a gente poder também meditar um pouco na palavra dele. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos tempos. A maioria acompanhou aí, né, que uns 2 anos tive uma mudança na minha função lá no banco. Hoje eu trabalho bastante aí viajando pelo estado. E inicialmente a gente achou que não seria assim, mas na prática acabou sendo. Então, bastante aí, teve meses aí que praticamente toda semana a fio viajando. Mas a gente tem visto a mão do Senhor nesse tempo, né? Às vezes algo que parece contrário, né? Se afastar da família, mas a gente tem visto a direção do Senhor nisso e tem procurado, né, remir esse tempo gastando, né, tendo tempo com o Senhor, né? Eu digo, tem que ser não é um automóvel, é um altar móvel, né? A gente precisa estar nesse tempo toda a nossa vida, seja ela qual for a nossa condição, naquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, a gente deve ser fiel. E tem sido um tempo assim, eu estava comentando com o Alisson, ele perguntou se eu viajo sozinho, né? Eu digo assim, eu viajo sozinho, né? Mas às vezes eu brinco, né? Que não é sozinho, né? É eu, o Senhor, e às vezes o Cid Moreira me acompanha, ali escutando os textos da palavra, ouvindo a palavra. Às vezes o Azaf está ali junto também. Então tem sido um tempo assim de conhecer mais o Senhor, de me aproximar mais, de converter o meu coração ao Senhor, de buscar a vontade dEle, de estar orando pela minha vida, pela minha casa, de estar orando pela igreja e entendendo, né, o que o Senhor tem para esse tempo. Ele me deu viajar, então amém, vamos aproveitar esse tempo e, né, glorificar o Senhor nisso, né? Então, irmãos, nesse tempo aí, algumas coisas que o Senhor tem me falado, eu queria compartilhar com a igreja. Os louvores ali, os 2 primeiros, falaram um pouquinho a respeito da volta do Senhor. E o Senhor Jesus, no final da sua vida aqui na terra, Ele começa a preparar os discípulos para isso também, para o retorno dEle. Falando já, né, do retorno dEle. Então, lá em Mateus capítulo 24... inicia, né, falando do princípio das dores, os sinais dos últimos dias, muitas coisas que a gente tem visto acontecer, né, no nosso tempo, guerras, terremotos, né, toda sorte de males que o noticiário, basta ligar a televisão ou passar algumas notícias ali no celular, a gente já vai perceber tudo que tem acontecido. E no Brasil mesmo a gente tem visto, né, cenário político catastrófico, né, e tantas coisas que tem às vezes nos apavorado, né, nos deixado atemorizados, né, com tudo que tem acontecido. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção e nos alerta que a nossa preocupação não deve ser essa. Nossa preocupação não deve ser com o que tem acontecido nesse mundo. A gente não deve dar tanta atenção a isso, né? E até a sugestão é consumir menos dessas notícias, né? A gente ir deixando essas coisas de lado, porque de nada acrescentam na nossa vida. Pode parecer às vezes ter alguma sabedoria em acompanhar, né, o que acontece no mundo, em estar por dentro, né, da política e de tudo que acontece, das decisões do Trump e por aí vai. Mas na prática, isso não agrega nada para nós
a não ser muitas vezes ansiedade, angústia, reclamações, né? A gente começa a reclamar, praguejar. Então a gente precisa ter, na verdade, a nossa mente renovada e entender, né? O tempo que a gente está vivendo, sim, é um tempo difícil, mas entender o que o Senhor requer de nós. Essa é a chave, né? Como nós devemos nos preparar de fato para esse tempo. E ali então, Mateus 24, depois de falar um pouquinho a respeito dos sinais dos últimos dias, eu não vou entrar aqui, ele continua no versículo 36, né, que o título aqui é Exortação à Vigilância. Então o Senhor fala: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai. Essa é uma palavra-chave e que vai se repetir depois, o Senhor falando a respeito aqui da parábola dos 2 servos na continuação. Depois continua no 25 sobre as 10 virgens. Depois ainda na parábola dos 10 talentos, e continua, né, com esse tema: vigiai e orai. Irmãos, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente tem sido, de certa forma, contaminado por esse mundo, os nossos sentidos. A gente começa a perder, parece, né, os sentidos e a percepção, né, das coisas que estão acontecendo. E eu tenho a impressão que a gente, como igreja, muitas vezes a gente tem estado assim, meio que adormecidos. Adolescente, né, geralmente tem aquele sono bem pesado, né? E às vezes a gente tenta acordar, ele às vezes até olha para ti, né, daquela, mas na verdade ele não acordou, ele continua, pode até conversar contigo, mas na verdade ele ainda está dormindo. E a impressão que eu tenho é que às vezes a gente tem estado nessa situação assim, de sonolência. O Senhor tem buscado nos acordar, nos despertar, mas nós precisamos dar uma resposta a esse chamado do Senhor. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante também em Mateus, quando Jesus, no capítulo 26, quando Jesus ele vai para o Getsemane, a palavra fala que ele estava extremamente, angustiado, triste, até a morte, porque se aproximava, o momento dele entregar a vida, dele ser separado do Pai, de consumar o sacrifício na cruz. E ele leva os discípulos para o Getsemane justamente para ter um tempo de oração. Então fala, que Jesus, no 36, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então ele deixou alguns ali e levou 3, Pedro e Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Levou mais adiante. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e vigiai comigo. Mais uma exortação do Senhor nos chamando à vigilância. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, estavam pesados. Irmãos, muitas vezes essa é a nossa situação, né? Muitas coisas que nos acometem, dificuldades que a gente passa, desapontamentos, aflições, que nos levam a gente desanimar na caminhada e a gente se prostrar. E a gente, ficar numa situação, como se tivesse um peso, uma carga sobre a nossa vida, que nos afunda e que nos leva para baixo. Tantas aflições, tantas coisas que a gente passa no dia a dia que podem nos levar a uma situação dessa. E os discípulos aqui, eu creio que não era diferente. Eles estavam angustiados também, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, cansados, A vida deles era uma vida exaustiva, de dedicação, de serviço. E quando eles vão à noite lá para orar, eles não conseguem compartilhar do sofrimento do Senhor, compartilhar das suas dores e compartilhar esse tempo de oração, de vigiar e orar diante do Pai. Mas o Senhor, Ele nos chama para isso. A gente vive hoje um outro momento, não aquele momento que os discípulos viveram, que eles ainda não tinham sido recebido o Espírito Santo, não tinham sido revestidos de poder. Então a gente vê em Atos já um outro momento da vida dos discípulos, e essa é a nossa situação, que deve ser pelo menos a nossa situação hoje, de discípulos atentos, apercebidos. É interessante que a palavra apercebidos, ela fala de enxergar longe, ela fala de estar guarnecido, estar preparado, ela fala de estar vigilante. É uma palavra que o Senhor, que a palavra está aqui na palavra para ilustrar isso, o estado que a gente deve estar no nosso dia, nos dias que a gente tem vivido hoje, que são os últimos dias. E como que a igreja deve estar esperando a volta do noivo? Como que os servos devem estar servindo até que o Senhor volte na vigília da noite? As candeias acesas, com reserva de óleo, prontos, esperando o noivo chegar. E é interessante que nessa parábola das 10 virgens, fala que foi anunciado que o noivo viria, e elas então percebem que está acabando o óleo, a candeia está se apagando, e elas saem para procurar, ou seja, elas tomam uma atitude antes ainda de chegar o noivo. Mas naquele momento era tarde demais. E o noivo chega, e aquelas 5 que são chamadas de nécias, que estavam despreparadas, elas não herdam, elas não entram, elas não herdam o reino dos céus. Eu não quero trazer peso, e acusação sobre a vida de ninguém aqui, tá? Mas eu quero que, de acordo com o que está na palavra de Deus, a gente reflita a respeito das nossas vidas. No retiro que a gente teve em agosto, lá com o Jamê, ele falou algo bem precioso, assim. Ele disse, às vezes, numa casa que está precisando de uma reforma, com as paredes rachadas, rachaduras profundas,
Adianta, será, a gente só passar uma tinta, né? Dar uma lixadinha, cadê o Zé aí? Né? Dar aquela geral, né? Dar no acabamento? Ou será que às vezes não é necessário derrubar essa parede para erguer ela novamente? Às vezes na nossa vida, irmãos, a gente precisa desse tempo, né? De parar, refletir, né, o caminho que a gente tem seguido, o que tem acontecido na nossa vida, se a gente tem percebido esse tempo, se a gente tem estado atento, né, com o coração esperando a volta do Senhor, pronto, preparado para a vinda do Senhor, né, se a gente está nesse estado de espírito que o Senhor ele nos traz aqui, vigiai e orai. Então às vezes é necessário, irmãos, a gente derrubar as paredes e ir um pouquinho mais profundo, né, naquilo que a gente tem, nos problemas da nossa vida. Um dos sinais dos últimos dias é a apostasia. Tem uma pesada hoje, né? A apostasia fala a respeito de abandonar a fé. E às vezes, né, quando a gente tem isso em mente, quando a gente fala em apostasia, o que a gente pensa? Irmãos que congregavam com a gente e se afastaram e não congregam mais, não estão mais no meio da igreja. Mas apostasia trata-se de abandonar a fé. E existem algumas formas da gente abandonar a fé, não só necessariamente deixando de congregar. Mas a gente pode estar aqui dentro, né, com o nosso coração já distante. E a gente, pelo hábito, por alguns anos já, né, vindo às reuniões no domingo, a gente continua vindo, levantando as mãos, orando, mas no nosso coração já a fé ela começa a dar sinais de que ela está fraquejando, de que ela está vacilando. E quais são esses sinais? Um dos sinais da apostasia, meus irmãos, é a vida cristã sem oração. Hebreus 11:6 fala: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Quem não crê, não busca. Quem não crê não sente a necessidade, porque talvez não enxerga alguma solução através da oração. Então esse é um dos sinais, né, de que o nosso coração começa a vacilar na fé. O outro sinal é uma vida cristã sem proclamação do Evangelho. Em 2 Coríntios 4:13, pois os irmãos leiam ali o contexto um pouquinho mais amplo, Paulo falando a respeito da pregação do Evangelho, de todas as lutas pelas quais ele passava, em função de anunciar o Evangelho. E ele, no versículo 13, fala: "Cri, por isso falei." Ele não podia se calar, porque ele tinha recebido algo precioso, algo extremamente valioso, algo que era a salvação daquelas pessoas, daquelas vidas, e ele não podia se calar diante da mensagem do Evangelho. Mas se eu não creio, eu não prego. Se eu não creio, eu não confesso o Senhor diante das pessoas. Diante das dificuldades, eu vou talvez me esconder, né? Aquilo que a palavra fala, né? Vou ser tímido e não vou expor a minha fé.
Então esse é mais um dos sintomas da apostasia. Vida cristã, trazer só esses dois aqui, tá? Vida cristã sem oração e vida cristã sem proclamação do Evangelho. Como que a gente fortalece a nossa fé? Como que a gente restaura a nossa fé? Primeiro, vale lembrar que a fé é um dom de Deus. Então ela vem do alto. Ela vem do nosso Deus, vem do nosso Pai. O Wallace comentou aqui hoje, né, lá no Salmo, né, essa importância, e através daquela música que ele trouxe também, de estar diante do Pai, né, para que a nossa fé não naufrague. Acho que é mais ou menos isso que a música diz. Então, irmãos, a vida sem oração é um sinal de que a nossa fé ela está fraquejando, ela está vacilando, mas ela também é o remédio. É para que a gente vá diante do Pai e receba dele, né, a restauração da nossa fé. Outro modo de ter a nossa fé restaurada é através da palavra de Deus. Que a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E eu tenho lido assim, um pouquinho mais do que os outros livros, o livro de Hebreus. O pessoal do grupo caseiro até pega no meu pé, será que não tem outro livro na Bíblia, né? Mas e uma coisa que tem me chamado a atenção ultimamente no livro de Hebreus é porque ele é um livro que trata justamente sobre a questão da apostasia. A gente vai ver, né, ele começa o livro de Hebreus tratando a respeito de ouvir o Senhor. Então, ele começa ali dizendo, né, outrora, havendo Deus falado de muitas maneiras, através dos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho. Então, ele vai reforçando isso, que Deus fala. Depois ele vem dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, esse ouvir, né, depois ele vai tratar a respeito da fé, e sobre entrar nos atos, entrar no Santíssimo Lugar, a gente ter essa vida de comunhão, de oração, de adoração ao Pai, né? E exortando os irmãos. É um livro que foi escrito já, vamos dizer assim, o Senhor já tinha subido aos céus há muito tempo, alguns, décadas já, e a igreja começava a vacilar na fé. É aquilo que ela precisava aguardar, né? Porque a palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E no que a gente deve perseverar? Em guardar a nossa fé, né? Paulo fala sobre isso. Guardei a fé, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, é a nossa fé, esse tesouro que a gente precisa levar até o último dia. Essa mensagem do Evangelho, ela precisa incendiar os nossos corações todos os dias. Precisa fazer a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o autor ali de Hebreus, ele vai exortando os irmãos, né, a não apostatarem, a não abandonarem a fé, né, a se fortalecerem. Então, uma das maneiras é essa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor falar. Uma outra maneira que o Senhor usa para fortalecer a nossa fé são os sinais, milagres que às vezes acontecem nas nossas vidas. E a gente vê isso, por exemplo, em Tomé. Tomé, no capítulo 20 de João, versículo 29, né, trata ali da história, todo mundo conhece. Os discípulos já tinham visto o Senhor e estavam anunciando já, né, que o Senhor tinha voltado, tinha ressuscitado. E Tomé disse, não, eu só creio se eu ver ele, se eu ver, né, as feridas, o lado furado, e depois o Senhor se revela a ele.
e fala ali no versículo 29, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quem não precisa de sinais e milagres para crer, é mais abençoado. Então, se a tua fé não está fundamentada nisso, né, considere-se alguém abençoado, né, bem-aventurado. Mas é verdade que às vezes o Senhor ele usa esses sinais e maravilhas para fortalecer a nossa fé. E Ele mesmo fala que muitos dos sinais que Ele fez foram para testemunho, para que as pessoas crescem que Ele é o Messias. E assim é na nossa vida. Mas quando a gente recebe esses sinais, quando a gente presencia um milagre do Senhor, isso traz também responsabilidades. A gente vai ler lá em Mateus 11, Jesus falando a respeito aquelas cidades que viram muitos sinais e maravilhas, que elas tinham uma responsabilidade maior por aquilo que tinham recebido da parte do Senhor. Inclusive, né, fala lá, Cafarnaum, fosse erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, quando a gente presencia esses milagres, né, existe uma responsabilidade maior sobre nós. Qual responsabilidade? De guardar isso no nosso coração, de permanecer crendo naquilo que Deus fez, porque com o passar dos anos, mesmo as experiências que a gente tem com o Senhor, parece que elas vão desbotando assim, né? Vão ficando lá distantes, fraquinhas, e aquilo parece que já não é capaz de fortalecer a nossa fé. Mas a gente precisa guardar essa fé e também anunciar, falar daquilo que o Senhor tem feito. Aleluia. O Senhor nos chama para que a gente anuncie os feitos do Senhor. E nada melhor do que anunciar aquilo que o Senhor tem feito, né, que a gente tem presenciado, né, de milagres, de sinais e maravilhas na nossa vida. Irmãos, caminhando para o final aqui, exemplo de fé, Abraão, né, a gente ouve muito a respeito disso, acho que o Wallace ainda comentou, né, da perseverança dele. Uma coisa que chama a atenção na vida de Abraão, e depois ele transmite isso, a gente vê na vida de Isaac e Jacó também, que toda vez que o Senhor falava com ele, dava uma direção para a vida deles, eles faziam um memorial. Ou armavam um altar, ou empilhavam algumas pedras, né, e eles tinham um memorial daquilo que Deus tinha falado. E eu queria exortar os irmãos, animar os irmãos, que vocês tenham, né, que nós tenhamos os nossos memoriais. Porque muita coisa o Senhor tem falado, mas pouco a gente às vezes tem guardado, né? E como é precioso a gente ouvir o Senhor, né? E o que a gente tem feito disso. É como o Wallace falou, às vezes a gente recebe uma direção para a nossa vida, como Abraão recebeu, e quanto tempo ele teve que passar até ouvir uma nova direção do Senhor? A gente não sabe, mas provavelmente foram anos, muitos anos. Mas por que ele é considerado o pai da fé? Porque ele perseverava naquela palavra que ele tinha recebido lá atrás. Continuava crendo, aguardando, esperando até o cumprimento da promessa. Então façam memoriais, seja um caderninho para anotar, né, aquilo que Deus falou contigo, para guardar, para rever, para orar a respeito daquilo. Mas a gente precisa lembrar, compartilhe com as pessoas aquilo que Deus tem falado contigo. E não se canse de compartilhar, né, para que a nossa fé e a fé dos irmãos seja fortalecida. Amém? Então, irmãos, eu queria animar, né, terminar essa palavra animando os irmãos a gente lutar pela nossa fé, pela sua própria fé, pela fé daqueles que o Senhor te deu para cuidar, esposa, filhos, pela fé dos seus irmãos. Lute
por essa fé, para que a gente guarde essa fé até o fim. É como a gente falou, né, eu falei no início, às vezes a gente passa por situações, né, que tentam nos prostrar, né, fraquezas, feridas, desapontamentos e tantas coisas que abalam a nossa fé e que tentam nos minar, tentam fazer com que a gente vacile. E às vezes a gente fica nessa situação de prostração, mais ou menos como Jó. Vocês lembram Jó quando acontece toda aquela situação terrível com ele, que ele perde os filhos, perde os bens, tudo é destruído, e por último o corpo dele se enche de feridas. Aí a palavra fala que ele se assenta, se prostra, pega um caco de telha e começa ali a raspar as suas feridas. E às vezes a gente está assim, nessa situação de prostração, olhando só para as nossas fraquezas, para aquilo que a gente não conquistou, para as nossas derrotas, para as dificuldades que a gente tem passado e raspando as nossas feridas. Mas o Senhor, Ele nos chama, meus irmãos, a gente levantar e a gente caminhar, mesmo com dificuldades, mesmo com feridas, mesmo com fraquezas, mesmo às vezes com derrotas, mas a gente precisa levantar e caminhar. Vocês lembram Paulo, né, que teve aquele espinho na carne, que não sabe exatamente o que era, mas certamente trazia muita aflição para ele. E a palavra fala que ele ora 3 vezes para que o Senhor libertasse, né, livrasse ele daquele espinho, e aquilo não, né, e a oração não é respondida, não resolve. Na verdade é respondida, mas não do jeito que ele esperava. E a palavra, né, o Senhor diz, né, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, e ele ia continuar com aquele espinho. Mas isso não impediu Paulo de continuar a sua caminhada, de se erguer, né, e permanecer fazendo aquilo para que o Senhor lhe chamou, né, que é proclamar o Evangelho. Então, irmãos, né, uma coisa que a gente precisa aprender nisso é que às vezes, né, ouçam com cuidado isso, mas às vezes não adianta a gente ficar focando nos nossos problemas. A palavra fala que Paulo orou 3 vezes e seguiu adiante. Com as dificuldades, com as fraquezas, seguiu adiante. Talvez ele tenha orado em outros momentos a respeito disso, pedindo para o Senhor o livrar, mas ele entendeu que aquilo era algo que ele ia sim permanecer com aquilo e ele ia continuar. O Senhor Jesus, da mesma forma, ele ora 3 vezes, né, para que, se possível, passe aquele cálice dele, mas no momento que ele entende que o cálice é a vontade de Deus, ele assume aquilo e vai, né, para o sacrifício, vai para a cruz. E com a nossa vida não é diferente. Às vezes tem dificuldades que a gente passa e que, se a gente ficar prostrado, clamando para que essa dificuldade passe e a gente não sai disso, tem algum problema. O Senhor, Ele não nos chamou para isso. Às vezes a gente vai caminhar com algumas dificuldades e a gente vai levar isso conosco. É o nosso espinho na carne. Deu para entender? A gente pode continuar orando, por isso pode, mas segue adiante. Tá? Daqui a pouco tu lembra, ora novamente, mas isso não pode ser um limitante na tua vida, né? No teu serviço ao Senhor, naquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. E eu queria uma palavra específica para as viúvas. A tia Carmen veio aqui. Eu tenho conversado bastante com a minha mãe ficou viúva ano passado, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano. E tenho visto, né, na prática ali, de perto, a dificuldade, né, que essas irmãs passam, né? Toda a adaptação que exige mudar uma vida depois de tantos anos, né, ao lado de alguém, ao lado de um marido. Mas, minhas irmãs, eu queria animar vocês, né, a entenderem qual o propósito, qual o plano de Deus para a vida de vocês nesse momento da vida de vocês, né, o que Deus tem posto na mão de vocês, né, para que vocês sejam bênção na vida da igreja, para que vocês sejam mulheres intercessoras, mulheres que se põem na brecha pela vida da igreja, pelos
seus netos, pela sua família, né? Assumam o lugar que Deus tem para a vida de vocês, né? Não se deixem abater, né? O Senhor tem muito para fazer através da vida de vocês. O Senhor tem muito para fazer através da vida de vocês, através da oração, né? E a palavra fala lá, né? Não sei se é 2 Timóteo, mas nas cartas de Paulo fala um pouquinho a respeito das viúvas. O que se requer das viúvas? E uma das coisas que fala é isso, esse coração de intercessão, de estar diante do Pai, né? Gastando tempo na presença do Pai. Então eu queria animar vocês, né, a assumirem esse papel que Deus tem para a vida de vocês, nas dificuldades, né, que vocês têm passado hoje, nas lutas que vocês têm passado, mas se levantem, né, para marchar e para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Amém? Aqueles que já criaram os filhos, aqueles que às vezes já estão com mais tempo livre, já se aposentaram talvez, da mesma forma, né, recebam essa palavra, né, gastem tempo com o Senhor, busquem o Senhor, ajudem a igreja, a vida da igreja, a família de vocês em oração, em intercessão diante do Pai. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Amém? Então nós não podemos parar, meus irmãos, né? É hora de nos levantarmos e prosseguir. Em Josué, a gente vê isso. Eu não vou entrar aqui, isso aqui deixa para uma outra hora. Mas é hora de nos levantarmos e prosseguirmos, né? Guardarmos o bom depósito, né, que o Senhor nos confiou. Essa mensagem preciosa que a gente recebeu um dia, através da qual nós nos convertemos, entregamos a vida ao Senhor, que um dia nos conquistou. É que a gente compartilhe isso com as pessoas, que a gente busque ao Senhor, né, para que a nossa fé continue sendo fortalecida e a gente leve ela até o fim, né, e possa falar como Paulo: combati o bom combate, né, guardei a fé, concluí a carreira, agora a coroa da justiça me está guardada. Amém?